Evangelho para todos, desafiando Deus. O cristão não passa por dificuldades. Olá, eu sou a Solange Lima, este é o Estudo das Escrituras. Vamos estudar esses textos hoje e seja bem-vindo ao universo que são as cartas de Paulo. Começamos hoje, Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Contextualizando rapidamente, nós concluímos o livro de Atos dos Apóstolos, onde mostra toda a trajetória do apóstolo Paulo em sua missão, em seu apostolado. E agora as cartas de Paulo, ele escreveu 13 cartas ao todo. E a carta aos Romanos, ele escreveu enquanto estava na cidade de Corinto, no seu tempo que ele ficou ali, nas suas viagens missionárias. Ele escreveu aos Romanos. A igreja dos Romanos não foi uma igreja instituída, estabelecida pelo apóstolo Paulo, nem pelo apóstolo Pedro. Foi uma igreja que foi sendo formada pelos cristãos que foram ouvindo do Evangelho de Cristo, foram se reunindo em casas, e então formou-se a igreja dos Romanos. Roma era um império grandiosíssimo, e esta igreja, para quem Paulo estava escrevendo, era uma igreja basicamente formada de judeus e gentios, congregando juntos. E a chegada a Paulo, a informação da fé daqueles irmãos de Roma. E ele não via a hora de estar com esses irmãos. Isso fica muito claro logo na introdução da carta aos Romanos. A carta aos Romanos é considerada como que o centro do Evangelho. Dentro das Escrituras, é onde o Evangelho de Cristo é muito bem explicado e detalhado, mesmo porque Paulo estava se dirigindo em sua grande parte para os gentios e também para os judeus, de forma a deixar muito claro que o Evangelho é para todos, que desde sempre o plano de Deus era que o Evangelho fosse para todas as pessoas e não somente para os judeus. A carta aos Romanos trouxe muita mudança. Foi a partir da leitura da carta aos Romanos, por exemplo, que ocorreu a Reforma Protestante. Então, para quem quer conhecer o Evangelho com profundidade, a mensagem do Evangelho de Cristo, é necessário estudar a carta aos Romanos. Das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, esta é a maior carta. A mensagem central da carta de Paulo aos Romanos é a justificação pela graça por meio da fé. Paulo começa sua carta aos Romanos se apresentando, falando, testificando do apostolado dele, se apresentando como um apóstolo que foi escolhido por Cristo, dando as credenciais dele para que não ficasse nenhuma dúvida quanto à pessoa dele, quanto aos propósitos dele, mesmo porque os rumores sobre Paulo corriam abertamente, como sabemos, porque vimos em Atos dos Apóstolos. Então ele começa já se apresentando, dizendo claramente quem ele era e quais eram as intenções dele, o quanto ele queria transmitir esse evangelho, e já deixou claro que ele tinha entendimento de que o evangelho não era só para os judeus, mas também para os gentios. E Paulo fala que foi chegado ao conhecimento dele a fé daqueles irmãos e que ele gostaria muito de estar com eles para compartilhar mutuamente a fé dele e dos irmãos, mostrando a importância da reunião dos cristãos, de estarem juntos, da fé ser fortalecida mutuamente. E ele fala inclusive de compartilhar os dons espirituais. E neste primeiro capítulo, Paulo enfatiza a sua fé em Cristo Jesus, fala do Evangelho, fala da pureza, da força, da fortaleza que é o Evangelho de Cristo, e diz que não se envergonha deste Evangelho, porque este Evangelho é poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus e também dos gentios. E então ele diz: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. O justo viverá pela fé. E na conclusão do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, ele fala da idolatria, fala sobre o homem não poder argumentar que não conhece a Deus, porque ele diz que Deus se revela na criação. E ele diz que substituíram a glória do Deus incorruptível para adorar a ídolos semelhantes a homens corruptíveis. Então ele conclui que por ter o homem rejeitado a Deus, Deus os entregou a uma mentalidade condenável, para que eles fizessem as coisas que não convêm. Mas a mensagem de Paulo é que o Evangelho é para todos, que a justificação é pela graça e que todo aquele que crê em Jesus alcança a salvação.
Então, bem-vindo aos 16 capítulos da Carta de Paulo aos Romanos. Salmos. Chegamos em um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, Salmos 91, que é muito conhecido por ser encontrado em várias casas, a Bíblia aberta no Salmo 91 como garantia de proteção. O que não existe? A proteção vem do Senhor. A Bíblia, ela em si, aberta sobre a mesa, não faz nada. O que faz é o entendimento desta palavra agindo no homem, trazendo mudança para o homem. É a fé em Jesus, nesse Deus Todo-Poderoso, que faz tudo acontecer. Mas o Salmo 91, não sabemos quem escreveu, porque a Bíblia não diz, mas é um salmo basicamente falando sobre esta habitação, esse esconderijo, esta proteção que é estar na presença de Deus. E há um olhar muito importante a ser considerado sobre o Salmo 91, porque erroneamente este salmo é interpretado como sendo o cristão alguém intocável, alguém que tem sobre ele a promessa de que nada de mal lhe acontecerá. Mas a verdade é que o salmista está expressando aqui que o confiar em Deus, o ter Deus como sua habitação, sua morada, seu esconderijo, traz para o homem esta segurança, esta certeza de que ainda que ele passe por grandes dificuldades na vida, ele tem um refúgio, ele tem uma proteção. Não significa que o cristão, que aquele que crê em Deus, está completamente blindado. Ele pode vir a passar por qualquer situação difícil, mas ele tem Deus como seu refúgio. É sobre uma fé, uma confiança, uma esperança, uma certeza de que Deus sempre estará cuidando, sempre estará protegendo, que Ele envia os seus anjos para cercar de todos os lados, que a segurança está no Senhor e Ele é esta habitação. Então o salmista se expressa, por exemplo, dizendo: pisarás a cobra, lidará com os leões. E naturalmente ele não está dizendo que o cristão pode sair por aí colocando sua vida em risco porque Deus vai proteger. Tanto assim que na tentação de Cristo, Satanás usa versos do Salmo 91 para dizer ao Senhor Jesus: lança-te daqui se tu és o Filho de Deus, porque ele disse que aos seus anjos dará ordem para protegê-lo. E Jesus rebate dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus. O próprio Jesus declarou que não devemos colocar a nossa vida em risco só porque o Salmo 91 está dizendo que Deus nos protegerá. Então isso deve ficar muito claro. A partir de hoje, entenda que o Salmo 91 aberto sobre a sua mesa, em qualquer lugar da sua casa ou no seu serviço, não garante proteção alguma. Nem mesmo o entendimento deste salmo vai permitir com que você não tenha qualquer dificuldade na vida. Ao contrário, você vai passar pelas dificuldades, vai viver aflições, porque Jesus disse isso, mas você vai estar refugiado no Senhor. Esta é a mensagem do Salmo 91. Segundo Crônicas, o rei Ezequias está no trono e o texto de hoje fala de uma ação linda que Ezequias fez. Ele restaurou a adoração ao Senhor e também leis e regras que haviam se perdido, deixado para trás, como, por exemplo, o cuidado com os levitas e os sacerdotes. Deus havia instituído uma lei para que os levitas tivessem o cuidado, fossem cuidados. Eles não herdaram terras, porque eles foram separados para servir ao Senhor, para viver em função do seu chamado, mas serem cuidados pelas pessoas, pelas ofertas, os dízimos que eram doados. Isso não vinha acontecendo. Então Ezequias restabeleceu isso e espalhou por toda a terra pessoas determinadas para cuidar disso, das famílias dos levitas. Em cada local, em cada cidade, ele foi mandando pessoas que cuidassem, que organizassem isso, para que todos os levitas, suas famílias, fossem cuidadas, assistidas financeiramente. E os sacerdotes e os levitas testemunharam a Ezequias de que Deus abençoou tremendamente o povo dele. Mas depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, tentou invadir Jerusalém. E Ezequias se reuniu com os chefes de Jerusalém, com os seus conselheiros, para saber que decisão tomar. E ele se animou a levantar muros, a proteger as águas deles, para que os assírios não fossem beneficiados das águas de Jerusalém. Mas então o rei da Assíria soube disso. Enquanto ele estava atacando outros lugares, ele afrontou Ezequias, o povo de Deus e, sobretudo, ao Deus de Israel.
Inclusive, ele escreveu uma carta que foi lida em voz alta na língua deles, para que eles entendessem, afrontando ao Deus de Israel e dizendo, tentando colocar Ezequias contra o povo, dizendo que Ezequias estava enganado, estava equivocado. Vocês não percebem que ele não sabe o que está fazendo? Ele está fazendo vocês acreditarem em um Deus. Que Deus é esse que vai dar vitória para vocês? Veja o que eu e meus pais já conquistamos, quantas cidades, quantos países, nações nós ganhamos, se vangloriando de suas vitórias e dizendo que os deuses de todas as outras terras não puderam fazer nada contra eles. Então, quem era o Deus de Israel para poder dar vitória para eles? Ele igualou Deus, o Deus todo-poderoso e soberano, a qualquer Deus feito por mãos humanas, e debochou e afrontou. E o rei Ezequias se juntou com Isaías, o profeta Isaías, filho de Amós, e oraram ao Deus de Israel. E Deus, claro, deu a vitória ao seu povo. O Senhor enviou um anjo que derrotou todos os guerreiros da Assíria. E o rei da Assíria, que estava cantando vitória antes, fugiu, foi derrotado, envergonhado, fugiu e chegando em casa, morreu ao fio da espada pelas mãos dos seus próprios filhos. E amanhã vamos ver como Manassés seguiu conduzindo o povo de Jerusalém. Então, até amanhã, se Deus disser que sim.